Vamos então iniciar aqui, dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 22, não separar o que Deus juntou. O segundo item que nós vamos tratar hoje é o divórcio, a partir do item número 5, né? Na verdade, o item número 5. Então, o que nós conversamos no nosso encontro anterior, ao tratarmos desses temas do Evangelho, nós vimos aqui a indissolubilidade do casamento. Então falamos sobre a lei do amor, que é a lei que de fato une as pessoas, né, perante o mundo espiritual, e não uma união baseada num protocolo humano, tanto dentro da vida civil como da vida religiosa. E hoje nós vamos falar exatamente sobre a ruptura dessa relação, que é para nós, nos tempos atuais, algo bastante comum e muitas vezes até banalizado, e por outro lado, mantendo ainda aquela rigidez das instituições religiosas. A importância desse capítulo, principalmente para aquela época, quando Kardec elaborou esse texto, se dava exatamente pela predominância da religião católica na Europa, e as pessoas enfrentavam exatamente essa dificuldade de se encontrarem numa relação problemática, numa relação infeliz, querendo se separar do cônjuge dentro dessa união e depois darem continuidade na vida, né, na vida afetiva, reconstruir reconstruir a sua família, reconstruir os seus sonhos, né, com uma outra pessoa. Então Kardec apresentou esse texto, e nós vamos ver no conteúdo dele que ele fala de uma forma direta sobre a posição da Igreja naquela época e qual era a posição que a doutrina espírita adotaria a partir daquele momento, tendo como base as orientações que os espíritos traziam para todos nós aqui no mundo encarnado. Então, primeiro nós vamos entender o que pensa essa instituição, lembrando que o país tem aqui uma população católica muito grande, e esse texto ele não é voltado para os espíritas, ele é voltado para o nosso entendimento católico, para o nosso entendimento como encarnados. Que, embora nós tenhamos o acesso a essas informações e elas não sejam aceitas de um modo geral, a gente lembra que a doutrina espírita não apresenta dogmas, ela apresenta, na verdade, um esclarecimento sobre uma realidade até então desconhecida. Essa realidade é da vida a partir da perspectiva espiritual, e então que afeta tanto a nossa vida aqui no mundo material como também no mundo espiritual. Então, por isso, essa visão doutrinária ela tira qualquer barreira imposta pelas tradições, pelos costumes humanos, e traz essa visão dessa lei universal a partir do mundo espiritual. Então nós temos aqui, vamos fazer aqui uma leitura rápida desse nosso texto aqui do Evangelho, e depois a gente vai para o material que nós vamos utilizar como subsídio para essas nossas reflexões. Então aqui o divórcio, o item número 5. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Então aqui a gente tem como informação, inicialmente, o princípio do divórcio vem para separar aquilo que já estava separado de fato. Então nós falamos aqui das questões afetivas. Se por acaso não existe mais afeto dentro de uma relação matrimonial, significa que a ruptura legal dessa relação apenas vai finalizar aquilo que já existe de separação já constatada.
não é contrário à lei de Deus. Então a gente entende, quando se fala a lei de Deus, ela tem um peso significativo, principalmente pelo desconhecimento que nós apresentamos diante dela. Porque quando se fala em lei de Deus, nós pensamos em Apocalipse, pensamos numa lei imposta por um Deus tirano. Então fala, a lei de Deus, você cometeu um pecado contra a lei de Deus. Ele tem um peso muito grande. Mas então a gente começa a entender, através daquilo que os Espíritos apresentaram para nós, e também do conteúdo que as obras da doutrina nos esclarece, o que vem a ser exatamente essa lei de Deus. Fala sobre a lei de afinidade, fala sobre a lei de causa e efeito, fala sobre a lei do amor. Então olha só que nós vamos tirando aquele peso místico que existe em cima dessa ideia de uma lei de Deus, principalmente porque quando nós falamos em leis de Deus, a primeira coisa que vem para nós são aqueles 10 mandamentos, aquele decálogo que foi apresentado por Moisés há mais de 3.000 anos, trazendo ali uma obrigação, que aquelas pessoas devem seguir aquilo, porque do contrário elas vão arder nas chamas do inferno. Então nós tiramos esse peso místico da lei de Deus e começamos a entendê-la como um mecanismo natural que vai reger o nosso mundo, principalmente o nosso mundo moral. Então nós falamos assim, o que vem a ser exatamente essa lei de Deus? Vamos rapidamente aqui, para a gente poder entender. Deixa eu pegar aqui o Livro dos Espíritos. Apenas na introdução dele, na introdução não, naquele trecho que fala sobre as leis naturais, rapidamente aqui, deixa eu descer. É na terceira parte que a gente vai pegar. Está aqui então, lei divina ou lei natural. Vamos rapidamente aqui fazer uma recapitulação daquilo que nós já vimos anteriormente, quando estudamos o Livro dos Espíritos. O que se deve entender é a questão 614. O que se deve entender por lei natural? A natural é a lei de Deus, a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. E pergunta depois, a lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. Então daqui depois ele começa, deixa eu ver aqui a 617. O que as leis divinas abrangem? Referem a algo mais do que a conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda a lei da matéria. O homem de bem as da alma e as segue. E aqui depois, então, ele vai trazendo para nós outras informações, mais esclarecimentos. Então percebemos que aquelas tábuas, onde foram gravadas dentro da mitologia hebraica, mostra então ali que não matarás, não cometerás adultério, e então todas aquelas imposições que foram colocadas têm um peso psicológico muito grande para todos aqueles que seguem essas leis. Então, quando nós estudamos sobre o significado real dessas leis naturais, nós vemos então assim que a lei de afinidade, a lei do amor, as pessoas se aproximam por afinidade, se aproximam por interesse, há necessidade de respeito ser recíproco, há necessidade de responsabilidade, tudo isso faz parte de uma lei natural. Então, caso, se houver essa questão do divórcio que nós falamos, por uma questão de separação legal, já que moralmente, afetivamente, já existe essa separação, ela não é contrária à lei de Deus, porque não existe essa imposição. Não é através da lei de Deus, que não é através de uma assinatura, de um contrato ou participar de um ritual, que isso vai fazer com que o homem se afinize ou não com a lei de Deus. Porque isso diz respeito a uma questão moral. E ele diz assim ainda, se fosse o contrário a essa lei,
a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade, em nome da religião, impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Então é aqui que a gente vê, como eu falei para vocês, como Kardec fala desse assunto exatamente pela influência da igreja naquela sociedade, e nós podemos entender também isso hoje dentro da nossa própria sociedade, onde existe ainda uma população que segue esses protocolos, existe ainda ali uma orientação religiosa em torno desse assunto, falando sobre a indissolubilidade, falando sobre a necessidade de manter o casamento diante de Deus e tudo mais, né? Então a gente vê que esse assunto foi tocado exatamente porque havia um comportamento na sociedade e havia necessidade de esclarecer as pessoas para mostrar que esse tipo de contrato, de rito também que era feito, dizia respeito às instituições humanas e não a alguma coisa relacionada com aquilo que Deus traz para todos nós. Então vemos a diferença do que é você esclarecer sobre as instituições e esclarecer sobre essas leis divinas. Ele falou para nós aqui que em alguns casos havia então a questão do divórcio, a questão da dissolução de um casamento. E aí Kardec afirma então que haveria então a prevaricação. Já que o casamento é definitivo, como é possível então que haja essa dissolução? Então vemos ali uma contrariedade naquela legislação religiosa dentro dessa medida para dissolver então essa relação. Mas é claro que Kardec ele fala sobre uma igreja do século XIX. Hoje nós estamos no século XXI e veremos que mudanças estão acontecendo, não apenas com relação ao próprio pensamento da sociedade, mas também com relação à própria instituição. Veremos isso a seguir. E diz assim ainda: mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta: no princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição não davam motivo ao repúdio, né? Aqui é uma situação que eu particularmente vejo um pouco romântica demais, porque quando nós falamos no passado, quando disse que no princípio não era assim, basta a gente lembrar que no princípio o instinto era muito forte. E não havia essa ideia de vínculo familiar, havia simplesmente a vivência em função do instinto. E o rito do casamento ele foi imposto exatamente pelas religiões no passado para fazer com que as pessoas vivessem sem essa promiscuidade ou essa falta de responsabilidade para sustentar a família que vinha sendo formada. Até mesmo o conceito de família era muito relativo. A gente lembra que havia no início simplesmente uma relação física entre as pessoas, já que a relação afetiva era algo que vinha se desenvolvendo. Depois que o homem começou a se socializar e começou a criar ali algumas, não apenas leis, mas hábitos e costumes, ele começou a formar então o seu grupo familiar, mas era baseado, por exemplo, na poligamia. Numa sociedade patriarcal em que o homem podia escolher ali 10 mulheres e formar a sua própria tribo. Porque é assim que eles viviam, não havia cidades, eram tribos que se formavam, e essas tribos se davam exatamente por famílias muito numerosas, formadas por pessoas que tinham ali vários relacionamentos. Era algo que ficava apenas entre eles, porque eles, naquela época havia necessidade de você proliferar a
os seus descendentes. Porque do contrário uma tribo ia desaparecer. Eles tinham ali o seu rebanho, tinham ali o seu comércio e eram ali, vamos dizer assim, dentro de uma visão comercial, eram instituições que precisavam de pessoas para poder sustentá-la. Então várias famílias se juntavam, pessoas que se relacionavam umas com as outras, e somente mais para frente elas começaram então a tornar o casamento uma relação monogâmica. Então quando dizia no princípio não era assim, não só era assim como era muito pior. Depois vieram as leis, vieram a organização social, vieram depois os esclarecimentos, vieram questões morais que se desenvolviam e começamos então a moldar aquilo que nós temos na atualidade. Mas continua aqui para nós ainda. E vai ainda mais longe nessa passagem do Evangelho, né? Pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma ação, uma afeição recíproca sincera. É verdade que proíbe o homem desposar uma mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos. O que significava então? Que a mulher adúltera, ela podia, pela própria legislação daquela época, ser apedrejada. Como acontece hoje, na atualidade, em algumas sociedades teocráticas, principalmente islâmicas, lá do Oriente Médio, da Ásia. Uma mulher que comete uma traição, ela é enterrada até a cintura, envolta num lençol e leva pedradas. O homem, quando comete um adultério, ele leva chibatadas. Essa é uma lei absolutamente atual, do século XXI, ainda presente na nossa sociedade planetária, mas ainda restrita a essas comunidades, né, a esses países. Então a gente vê assim que no passado acontecia essa lapidação. Querendo abolir um costume bárbaro, que é exatamente essa da execução, né, praticamente essa pena de morte que era instituída, precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade, que encontrou na ignomínia decorrente da proibição do novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Então vimos aqui Kardec colocando. Então, primeiro vamos entender, né? Bom dia. Bom dia, dona Miriam, bom dia, Tuti, bom dia, fraterno. Tuti cá de novo, né? Então, ao lermos esse texto, temos que lembrar também do porquê de Kardec tê-lo publicado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele abordava exatamente um comportamento de uma sociedade, trazia ali algumas informações para contrariá-la, mas nos tempos atuais, nós podemos aqui pegar informações muito mais específicas e objetivas para nos ajudar nesse raciocínio. Então vimos aqui o que Kardec apresentou. Ótimo, ele trouxe o tema, vamos falar sobre o divórcio. Então, essa visão, né, esse texto, mais uma vez, foi apresentado exatamente por causa da influência da religião naquela sociedade. Eu separei aqui um texto interessante para entendermos de que forma que essa instituição, a Igreja, aborda hoje o divórcio, né? Depois a gente vai falando naturalmente a partir da visão espírita e da repercussão que isso tem dentro da construção de uma família, a partir da visão espiritual e moral que nós aprendemos junto aos espíritos. Então eu peguei aqui o site padrepauloricardo.org. Ele vai falar então o tema, né, desse artigo que eu peguei aqui, que eu achei bem interessante por ser esclarecedor. Rapidamente aqui, deixa eu pegar o título. O título é possível se casar com alguém divorciado? Vamos entender aqui o que a Igreja pensa a partir da visão desse texto. Para a Igreja Católica, um casamento civil é um casamento nenhum. O que tem valor é o casamento sacramental. Da mesma forma, o divórcio também é uma figura inexistente perante ela.
Então vamos entender por que significa isso. Que para a igreja, o que vale na verdade é o casamento sacramental. É o rito, é o sacramento do casamento perante a instituição, perante Deus, que tem validade. Você se casar num casamento civil, a igreja respeita exatamente porque ela organiza as questões das relações sociais. Então, divisão de patrimônio, cuidado com os filhos, responsabilidades civis, isso é importante para a organização da sociedade. Mas no que diz respeito à instituição do casamento propriamente dita, ela só tem validade a partir da visão religiosa. Então, se você se casa num casamento civil e você se divorcia, a igreja tem pouco interesse nisso tudo. Porque isso diz respeito a você assinar um contrato e você assinar a anulação desse contrato. Mas quando se fala no casamento sacramental, aquela informação que diz para nós, aquela frase clássica que diz assim, até que a morte os separe, ela é verdadeira. Exatamente porque só tem validade até o final da vida física dessas pessoas. Então ele diz assim, antes de se responder à pergunta formulada, é preciso se verificar se a pessoa divorciada foi casada sacramentalmente com alguém. Se isso ocorreu, não é possível que se case novamente. A não ser que haja a nulidade do primeiro casamento sacramental, o que só poderá ser decidido pelo tribunal eclesiástico, após o devido processo legal. Para quem já foi casado no religioso, o divórcio não altera sua situação. Ou seja, você anular seu casamento numa instituição civil, não anula o casamento dentro da religião. Quando aquela pessoa que não contraiu o casamento sacramental, apenas o civil para a igreja, essa pessoa continua solteira. E o divórcio é apenas um desfazer-se de uma obrigação civil. Contudo, se alguém nessa situação, ou mesmo pelo concubinato, a igreja pede que se verifique a ocorrência ou não de obrigações naturais para com a primeira família constituída. O cânon 1071 do Código de Direito Canônico diz que, fora do caso de necessidade, sem licença do ordinário do local, ninguém assista. Terceiro, ao matrimônio de quem tiver obrigações naturais para com outra pessoa ou para com os filhos nascidos de uma união precedente. Trata-se de uma obrigação de justiça. Embora a igreja não reconheça a união sem o sacramento, zela para que os frutos dela sejam amparados e recebam justa sustentação. Então o que ele está querendo dizer para nós é que, se por acaso alguém se casou no civil, mas não se casou no religioso, bom dia, professor, bom dia, João, e se casou no religioso, não se casou no religioso, mas se casou no civil, para a igreja essa pessoa não é casada. Porque o único casamento que tem validade é o casamento religioso. Mas se desse casamento civil essa pessoa teve filhos, por exemplo, perante a igreja ele deve assumir as responsabilidades para os cuidados e a sustentação também desses descendentes. Então é nisso que fala esse texto para nós. Então o único casamento válido é esse. Há casos em que é possível, através desse processo aberto nesse tribunal eclesiástico, de anular o casamento religioso. Então você anula e pode se casar de novo. Mas é um processo que precisa de uma argumentação muito forte, é um processo caro e demorado. Tanto que nós temos hoje uma dificuldade muito grande, até mesmo para outros sacramentos, como é o caso do batismo. E nós, espíritas, não podemos simplesmente ignorar esse assunto, de dizer assim, mas eu sou espírita, não tem nada a ver com isso. Ora, quantas pessoas da nossa família já se casaram na igreja? Quantos de vocês aqui que são espíritas não se casaram na igreja naquela época do romantismo, do noivado e tudo mais? Então, se nós mesmos vivenciamos isso, embora eu não seja casado na igreja, eu fui batizado na igreja. Fiz a primeira comunhão na igreja. Então, quer dizer, os hábitos, as tradições, o comportamento na nossa sociedade nos levam a participar desses sacramentos.
Precisamos entender então o seu significado, no momento em que nós participamos dele, e de que forma que nós podemos nos ligar, né, a essa, ou vivemos essa nova opção, convivendo de uma forma natural, porque não é pelo fato de nós mudarmos de ideia hoje, significa que nós nos distanciamos absolutamente disso. Quantas pessoas da nossa família continuam sendo batizados na igreja? Quantos convites de casamento nós continuamos recebendo? Então quando a gente diz assim, não, eu sou espírita, não tenho nada a ver com isso. Seria muita ingenuidade da nossa parte, ou até mesmo muita ignorância, de acharmos que esse tipo de comportamento ainda não nos influencia aqui na nossa sociedade. Então, muito bem. Casa-se na igreja, até que a morte os separe. Essa é a definição. Depois, se quiser fazer a anulação, tem então a necessidade de abrir esse processo. Hoje nós temos muitas pessoas que querem continuar sendo católicas. Nós vemos muitos depoimentos nesse sentido, né, de pessoas que se divorciaram por uma questão de infelicidade no casamento, por problemas graves que tiveram, querem continuar participando da igreja, porque são católicos praticantes, são católicos fiéis à doutrina que abraçaram, mas são recusados. E aí como é que fica? Olha só, são católicos, querem constituir uma nova família, e nesse caso, quando têm filhos, não podem batizar seus filhos pelo fato de não serem casados. Olha quantos problemas, quantas consequências isso acaba sendo gerado em virtude dessa imposição da instituição. Mães solteiras, por exemplo, não podem batizar seus filhos. Pessoas divorciadas não podem batizar seus filhos. E isso nos leva até mesmo a uma lembrança do Papa Francisco, né, num depoimento que ele deu no ano passado, no ano retrasado, quando ele disse que ser mãe não é um estado civil. Então não importa se é mãe solteira ou se é mãe casada, o que importa é que ela é mãe. E ele valorizou muito mais a maternidade do que a visão da sociedade para o estado civil daquela pessoa. E por isso então ele dizia que uma mãe tem direito de batizar seu filho, não importa se ela é casada ou se é solteira. E isso entrou em choque diretamente com a própria doutrina da igreja. A Miriam colocou, muitas famílias espíritas batizam seus filhos, né, com medo de sofrerem no futuro. Cada um decide casar na igreja, ou até mesmo seguir a religião católica. De fato, nós temos muitas situações nesse sentido que mostram. Eu vou batizar por que você vai batizar? Porque em casa me falaram para batizar, porque eu acho melhor batizar, porque depois no futuro ele pode ter problema. Quantas e quantas coisas aconteceram nesse sentido. A Miriam lembrou também que nem eu tive a maior dificuldade para batizar minha sobrinha por ser divorciada. Ou seja, vemos ali então que até mesmo para ser madrinhas, né, para apadrinhar uma criança no batismo, existe essa imposição. E isso gera muitos problemas numa sociedade. O Hermes lembrou, né, eu tive esse problema, né, batizado no Rio em 1900 antigamente. Corri atrás para pegar esse papel. Né? Então tem que ter todos esses protocolos, né, para poder participar dessas práticas. Então, muito bem, vimos aqui então essa visão, né, desse padre. Muitas pessoas, inclusive, casam em outras instituições. Nós temos uma instituição chamada Igreja Católica Brasileira, que não é a Igreja Católica Apostólica Romana, é uma outra igreja católica, e pessoas estão se casando nessa outra igreja que aceitam os divorciados. Então vemos ali que, muitas vezes por falta de acesso a esses sacramentos naturais da instituição que seguem, eles acabam buscando uma opção, vamos dizer assim, paralela, não vou dizer clandestina, porque todas as instituições têm o seu valor, mas buscam uma opção paralela por serem rejeitados naquela original. Temos uma outra notícia aqui agora, que foi publicada em 2015 por vários veículos, né? Eu peguei aqui em especial um artigo da BBC, de setembro de 2015, em que nós temos aqui como título: Papa Francisco facilita e barateia a anulação de casamento na igreja. Quando se falar em baratear
e facilitar a anulação de um casamento na igreja, para que um casal divorciado, ou uma pessoa divorciada, possa se casar, isso certamente vindo para a sociedade de um modo geral, acabou gerando uma expectativa muito positiva. Mas, por outro lado, dentro do segmento mais ortodoxo da igreja, isso provocou muita revolta, porque isso se tornou inaceitável. Mas vindo de quem veio, nada mais, nada menos do que o chefe da igreja, essa revolta teve que ficar ali quietinha, abafada, em algum canto das instituições. Mas veio então essa ideia. Vamos ler aqui o artigo para a gente poder ver tudo aquilo que foi trazido para nós. Uma foto dele, Papa Francisco impulsionou a revisão do processo de anulação de casamentos, cujo resultado foi divulgado hoje. O Papa Francisco anunciou hoje reformas voltadas para simplificar a anulação de casamentos, o que poderia facilitar a vida de católicos que pretendem encerrar suas relações e iniciar um novo casamento dentro da igreja. A Igreja Católica não reconhece o divórcio e prega que o casamento é para sempre. Em setembro do ano passado, isso em 2014, contudo, o Papa informou ter nomeado uma comissão para propor a reforma desses procedimentos, para simplificá-los e racionalizá-los, enquanto garante o princípio da indissolubilidade do casamento. Nessa terça, o Vaticano divulgou os termos da reforma. Até hoje, para anular seus casamentos, católicos precisavam provar que as uniões não haviam sido válidas desde o princípio, porque pré-requisitos como livre-arbítrio e disposição para ter filhos não estavam presentes. Ou seja, para um casamento ser válido, o casal tem que estar ciente da possibilidade ou impossibilidade de terem filhos. Se por acaso um homem se casa com uma mulher que é estéril, e depois ele descobre que ela não pode dar filhos, ele tem direito a anular o casamento. E eu acredito também que vice-versa. Eu não sou letrado nessa legislação, mas nós imaginamos então que o contrário também pode ser. Uma mulher se casa, o marido também apresenta esterilidade, e então ela pode anular o casamento porque não pode ter filhos. Ou no caso do livre-arbítrio, quando havia naquela época, no passado, aquela imposição, você vai se casar, então tem ali as crianças, as adolescentes que se casavam e tudo mais contra a sua própria vontade. Então depois, se fosse comprovado que esse casamento foi forçado, também havia possibilidade de anulação do casamento. Mudanças e ressalvas. Vamos ver aqui o que foi proposto de mudanças. A reforma radical proposta pelo Papa permite acesso a procedimentos gratuitos e decisões rápidas e extingue apelações automáticas. O processo atual para obtenção do chamado decreto de nulidade do casamento já foi classificado como arcaico, caro e burocrático. Os casais precisam apresentar fatos da vida conjugal e da época de namoro, motivações para fazer o pedido e indicar testemunhas, ou seja, um verdadeiro tribunal, com todo esse processo, com toda essa burocracia, para poder anular um casamento religioso. E é exatamente a isso que Kardec se referiu, lá no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele disse que há uma contradição, em que somente Deus, o que Deus junta, o homem não separa. Ou seja, se o homem criar um processo, ele pode anular aquilo que Deus fez. É a esse respeito que Kardec fala dessa contradição. Mas continuando, vamos lá. Não é o nosso propósito fazer uma crítica para a instituição, porque quem se afilia, quem segue, quem é devoto dessa fé, aceita esses protocolos. Mas exatamente o que nós estamos tratando é da influência desse sacramento e dessas práticas na sociedade em que nós vivemos. Católicos em busca da anulação do casamento, até então também precisavam de aval de 2 tribunais da Igreja. A reforma irá restringir esse processo a um tribunal, embora as apelações sejam mantidas. O novo procedimento rápido permitira que bispos concedam a anulação diretamente, se os 2 parceiros fizerem a requisição. Pela natureza complicada do processo, casais normalmente pediam ajuda especializada, o que tornava a anulação custosa, ou seja,
advogados, para trabalharem pela causa dentro da igreja. Sem a anulação, católicos que se divorciam e casam fora da igreja são considerados adúlteros e não podem, por exemplo, receber comunhão. Então é aqui, nesse caso que a gente vê a influência que existe desse tipo de medidas na vida das pessoas. A gente lembra que existe mais de 90% da população mundial que é adepta de uma religião. Então a religião, na verdade, ela é a base espiritual das pessoas. E certamente, se nós tirássemos essa base, nós veríamos a sociedade entrar no caos, no desespero. Porque as pessoas ainda se sustentam pela fé. E quando você as impede de acessar, de participar desses sacramentos da fé que abraçavam, isso afeta psicologicamente a vida, as afeta psicologicamente. Então não dá para dizer assim, não, eu sou dessa religião, eu sou praticante, mas eu não posso receber nada que ela pode me oferecer. Eu não posso batizar meus filhos, eu não posso receber os sacramentos, não posso receber a comunhão, que é uma prática importante dentro da instituição, simplesmente porque eu não consigo, nesse caso, anular o meu casamento. E mais do que isso, ainda se recebe o título de adúltero, porque se você se casou com uma pessoa, se separou legalmente dela, mas se mantém casado perante a igreja, e você se envolve numa outra relação, você está praticando adultério. Porque a fidelidade está com o primeiro casamento que foi feito dentro da instituição. Então a gente pode ver ali todos os problemas morais que surgem dessas situações que vão sendo criadas. E continua. Especialistas afirmam, contudo, que ainda será necessário provar o erro original do casamento. Com isso, muitos casais que foram felizes e apenas avaliam que a relação chegou a um fim natural se sentirão desconfortáveis em confirmar as premissas do processo de anulação. Ou seja, no começo era feliz, depois enjoou do casamento e querem terminar. Isso não é aceitável, porque o erro deveria existir desde o início. Ou houve uma mentira no início do casamento, houve, por exemplo, uma bigamia, alguém que já era casado se casou de novo, alguém que não pode ter filhos mentiu isso, alguém que já era divorciado. Se não houve essa comprovação, se tudo foi feito direitinho no começo, todo mundo foi feliz, naquele depoimento sobre o namoro, todo mundo namorava, ninguém foi obrigado a se casar, houve o consentimento de ambas as partes, como é que você vai simplesmente anular? E continua. Em escritos, agora para finalizar, o último parágrafozinho. Em escritos sobre as mudanças, o Papa Francisco afirmou que era injusto que casais fossem oprimidos pela escuridão ou pela dúvida sobre a possibilidade de anulação de suas uniões. Então essa medida, como eu falei para vocês, ela trouxe muita esperança para os casais dessa religião, que é predominante aqui no Brasil, né, a maior religião do Brasil e a segunda maior do planeta, perdendo apenas para o islamismo. O cristianismo é a primeira, mas dentro do cristianismo nós temos as religiões católicas, desde a apostólica romana, ortodoxa russa, ortodoxa grega e tudo mais, e também as religiões evangélicas. Então, nesse caso, a religião católica se torna a segunda maior do planeta. E isso influencia diretamente. Certa vez eu conversava, tanto com a Ju, como com a Aninha, as duas que moram na Itália, e ali, a Itália, obviamente, um país de maioria esmagadora de católicos, nós temos ali, até mesmo no momento da inscrição na escola, é perguntado qual é a religião. E você preenche na ficha de matrícula a religião daquela criança, e se ela não for católica, ela pode ali ter algum problema. Não um problema de impedimento, mas constrangimentos pelo fato de não ser católico. Estamos falando de um país que tem dentro de si mesmo uma outra nação que nada mais nada menos do que o Vaticano.
Então vemos ali a grande influência que existe, não apenas na vida, né, na vida religiosa, mas na vida social daquelas pessoas. Então quando se muda, né, se toma uma medida diferente, como nós vimos aqui, isso que o Papa apresentou, isso trouxe um alívio para muita gente. Mas como dissemos no início, isso trouxe também mostrou uma visão muito negativa para aquela parte ortodoxa da igreja. Aqueles que são os mais resistentes a essas mudanças, aqueles que acham que não podem. E nós temos ainda muitos pontos a serem tratados que vai demorar muito ainda para chegar a uma solução. Como, por exemplo, o batismo de crianças que não são fruto de um casamento sacramentado pela igreja, casamento de pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. Essa que é uma questão. É um país que foi instituído, Hermes, né? A gente falar sobre se o Vaticano deve ser dissolvido ou não, ele é um país, tem chefe de Estado, né? O Papa não apenas é um chefe religioso, mas ele é um chefe de Estado também. Então, para a gente chegar e dizer que um país tem que ser dissolvido e tudo mais, ainda mais onde né, vai ser muito difícil. Que, claro, o Vaticano ele foi criado exatamente para poder fortalecer o poder da Igreja, historicamente. Então nós temos ali, né, durante quanto tempo ainda essa instituição terá um poder secular como esse? A gente lembra que a expressão secular diz respeito ao poder aqui no mundo físico. Não é secular no que diz respeito ao tempo de um século, né? Então o Papa tendo um poder secular, ele deveria ter um poder espiritual e não secular. Então isso ser chefe de Estado, uma igreja ter banco, ter um patrimônio material desse tamanho, tudo isso são críticas que são feitas, né? Mas não vem ao caso aqui agora. A Miriam colocou, né, eu ouvi de um sacerdote certa vez, que isso se justifica porque muitos homens casam e mudavam-se, ou ficavam longe de suas famílias e casavam de novo, né? Uma vez registrado pela igreja, evitaria viver em bigamia, considerado pecado. Acho que tem muita questão histórico-cultural, tantas regras, né? Sim, nada foi criado por acaso. Tudo tem ali uma razão de ser, né? A gente tem que se perguntar exatamente por que as coisas surgiram dessa forma. Há quem diga, por exemplo, que o próprio casamento foi feito, né, historicamente antropólogos, né, afirmavam isso, que os casamentos foram instituídos exatamente para poder fazer com que as pessoas deixassem de viver de uma forma promíscua. As relações sexuais no passado, por exemplo, eram feitas em estradas, eram feitas atrás de moitas, de uma forma absolutamente desregrada, e isso gerava como consequência não apenas uma questão moral, mas também consequências biológicas, né? No caso, por exemplo, de gravidezes, de doenças, de abortos. Porque uma relação sexual, ela do nada gera uma gravidez. Mas muito bem, biologicamente é ali um corpo que vem sendo gerado, depois nasce essa criança e tudo bem. Dentro do reino animal isso não tem nenhum problema. Mas dentro do reino humano nós temos leis morais que trazem consequências graves. E muito mais do que isso, né, considerando todos os elementos espirituais que nós estudamos sobre mortalidade do espírito, sobre a lei de causa e efeito, reencarnação, olha quantas coisas chegam como consequência. Então tudo isso para nós, né, deve ser considerado, né? E sim, as próprias doenças, né, como eu comentei com vocês, também surgem como problema. E aí então o casamento foi instituído exatamente para manter essa questão da formação de uma família, das pessoas viverem juntas, da instituição da fidelidade. E aí então, claro, né, em cada lugar tem ali um comportamento diferente, tanto que nós temos ali a poligamia, nós temos ali também as leis que impedem esse tipo de relação. Então no passado nós tínhamos ali homens que regiam tribos, como eu falei para vocês, e as mulheres que se agregavam a essas famílias. Então esse homem, tendo ali um papel patriarcal, um papel de liderança, era natural que ele quisesse proliferar a sua família.
E aí então várias mulheres com vários filhos, eram homens ali que tinham 30, 40 filhos. E aí então casava primo com prima, muitas vezes casava irmãos com irmãs, para poder manter aquilo tudo, porque era o que sustentava a vida daquelas pessoas. Era uma vida tribal. E aí depois começaram a vir, né, com a formação das sociedades, com a instituição do poder. Nós tivemos ali casamentos direcionados por interesse. E aí começou a se formar tudo aquilo que a gente viu, né, no decorrer da história. Então hoje nós temos ainda algumas tradições que foram criadas no passado por motivações culturais, por motivações de tradição. Então a gente vê, dentro da visão espírita agora, que a gente vai analisar esse tema. O que o divórcio, que para nós nada mais é do que a anulação de uma instituição social que foi formada. Então se casa, né, o espírita, a gente parte do princípio de que ele compreende o sentido do casamento, por entender a sua união, por entender a aproximação como parte de um processo de regeneração, da reencarnação, dos descendentes que virão, das provas e expiações envolvidas nessa relação. Então, muito bem, ele se casou. Se apaixonou durante ali aquele seu momento, né? Não vou dizer juventude, porque não é só na juventude que isso acontece. Então ali se aproximou, se interessou, se casou e tudo mais. O que essa união representa para aquele casal? A divisão de responsabilidades, a construção de sonhos, a superação das diferenças. E aí vamos supor que nós tenhamos ali uma união que não se tornou tão feliz como se esperava. A gente vai ler aqui algumas perguntas que foram feitas a Emmanuel. Claro que Emmanuel tem aquela visão ainda bastante rígida com relação a tudo isso, mas a gente lembra sempre que a gente vai vivendo a nossa vida no mundo material de acordo com aquilo que nós podemos suportar. E não simplesmente dizer, vai até o final. A gente vai onde a gente até aguenta. Se a gente aguentar até o final, ótimo. Se a gente aguentar até a metade, aguentou o que foi possível, mas sem esquecer das consequências que isso gera. Porque se um casal se aproxima, não apenas por interesse, porque nós temos dois tipos de casamento, né? Aquele casamento programado e aquele casamento casual. Nos tempos de hoje, o casamento casual é muito comum. As pessoas se olham, as pessoas se interessam, as pessoas se sentem atraídas e querem viver aquele sonho. Muitas vezes pessoas desconhecidas se aproximam. E aí, quando no passado não tinham nenhum compromisso, começaram a ter a partir daquele momento. Porque provocaram entre si muitas vezes, a partir dessa separação, a partir dessa frustração, lesões afetivas que terão que ser depois reparadas no futuro. Muitas vezes tiveram filhos. Esses filhos também acabou se tornando, né, uma conexão profunda entre aquelas duas pessoas que até então eram desconhecidas e tudo mais. Mas de um modo geral, como lembra Joana de Ângeles, a grande maioria das relações ela vem de uma forma programada. E pelo fato de vivermos no mundo de provas e expiações, essa programação vai gerar experiências difíceis de regeneração. Então, se por acaso nós optamos por dissolver uma relação, dissolvemos a relação, mas não dissolvemos os problemas. Esses problemas acabam se tornando uma pendência que terá que ser resolvida num futuro próximo, médio ou distante. Mas vamos lá então. Esse texto aqui chamado Divórcio, ele é do livro Leis do Amor, o capítulo 4, né, Psicografia do Chico. E aqui são algumas perguntas. São, na verdade, 9 perguntas, pequenas. Vamos então a elas. Primeira, compreendendo-se que muitos casamentos resultam em uniões infelizes e às vezes até mesmo profundamente antipáticas, induzindo os cônjuges ao divórcio, como interpretar a fase de atração recíproca, repleta de alegria e esperança que caracterizou o namoro e o noivado? Então até mesmo o noivado faz parte de um processo
que foi apresentado pela própria igreja, que acabou fazendo parte da nossa sociedade. Por que as pessoas ficam noivas? É a preparação do casamento. Casamento para onde? Casamento na igreja. Então, noivado é um hábito que nós temos de usar aquela aliança na mão direita como parte de uma tradição que ninguém sabe o que é, mas psicologicamente tem um efeito muito forte. Porque quando você coloca aquela aliança e você se diz que é noivo de uma pessoa, psicologicamente você já está se aproximando de uma forma mais profunda para poder finalizar esse processo de união. Finalizar o processo de união. Não finalizar as responsabilidades, porque é ali que ela começa. Né? É exatamente cobrança social. Porque afinal de contas você está noivo. Se está namorando, tudo bem, você pode errar, mas noivar, poxa vida. Mas muito bem. As pessoas então, aquela alegria, aquela atração, se juntam, se apaixonam e coisa e tal. E para muitos é uma expectativa negativa, né, Dudu? Falta pouco, falta pouco. Nessa época de Dia dos Namorados, né, que está chegando, muitas reportagens são feitas. E aí então, entrevistou ontem um casal, e aí perguntou para ele assim, né, dentro de um shopping, fazendo a compra de um presente, e aí perguntou assim para o rapaz, né, se preparando já para o Dia dos Namorados? Ele falou, estou me preparando, vou comprar um presente para ela, né, e o casamento, né, a gente está pensando em se casar. Aí perguntou para ela assim, e você, o que você pensa do casamento? Está demorando muito. E a pergunta é, né, por que as mulheres têm tanta fome tanta vontade de se casar assim, e os homens fogem tanto, né? Pelo menos essa cultura que a gente tem hoje, né? Mas isso parece que vem mudando com o passar do tempo. Mas enfim, nós temos ali então essa alegria e essa esperança para chegar no casamento. Mas depois que o casamento acontece, as coisas ficam um pouco diferentes. Então por que existe tanta união infeliz? Se no começo a atração foi repleta de alegria e de esperança? A resposta de Emmanuel: qualquer pessoa que aspire a um título elevado passa pela fase de encantamento. Esfalfa-se o professor pela ascensão à cátedra. Conseguindo o certificado de competência, é imperioso entregar-se ao estudo incessante para atender às exigências do magistério. Esforça-se o acadêmico pela conquista do diploma que lhe autorize o exercício da profissão liberal. Laureado pela distinção, sente-se compelido ao trabalho infatigável, de modo a sustentar-se na respeitabilidade em que anela viver. Assim também o matrimônio. Ou seja, se aproxima no casamento pelaquela expectativa toda, e depois vem o trabalho de sustentação, né, principalmente um trabalho moral, de sustentação daquela relação. Número 2. Como interpretar as contrariedades e desgostos domésticos? Resposta de Emmanuel: o homem e a mulher aguardam o casamento, embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a convivência do lar, surgem as obrigações, decorrentes do pretérito, através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação, que nos compele a retomar, na intimidade, todos os nossos erros e desacertos. Fácil dessa forma reconhecer que todas as dificuldades domésticas são empeços trazidos por nós próprios das existências passadas. Então aqui a gente já começa a perceber que depois da fase do encanto vem a fase da responsabilidade. Responsabilidades mais pesadas para uns, mais leves para outros, mas para aqueles que apresentam maior dificuldade para lidar com essas experiências, vem exatamente ali a frustração, vem ali o fracasso daquele compromisso. Mas não a anulação das responsabilidades e compromissos assumidos anteriormente. Número 3. De modo geral, que é, nas leis do destino, o marido faltoso? Lembre que marido faltoso não é aquele marido que falta, é aquele marido que comete a falta, né? E essa falta vem em várias situações, né? Tanto no que diz respeito à responsabilidade dentro do casamento, às responsabilidades afetivas, à fidelidade, compromisso com os filhos, principalmente também, né? Mas o que é, nas leis do destino, o marido faltoso? Por que uma mulher
Claro que Emmanuel fala aqui das relações heteroafetivas, mas nós podemos considerar hoje também as relações homoafetivas, porque não deixa de ser uma união, e da mesma forma também o peso das responsabilidades afetivas e morais que um tem sobre o outro. Então, nesse caso, um parceiro faltoso. Por que esse parceiro faltoso aparece no caminho das pessoas que se juntam nessa relação? O marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. André Luiz também fala sobre isso, que muitas vezes um parente problema se tornou problema por nossa responsabilidade no passado. Nós apresentamos um caminho de desequilíbrio que ele trilhou e hoje somos levados então a conduzi-lo de volta a um caminho de harmonia e de equilíbrio. Falamos do marido faltoso. E a esposa desequilibrada? Pergunta aqui. Emmanuel responde: esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos à necessidade e à viciação. Então, a mesma coisa também. Um parceiro daqui, um parceiro de lá, se apresentam esses problemas, muitas vezes temos responsabilidade. Quem são os filhos problemas? Filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Então, dentro dessa missão da paternidade, pela autoridade que se exerce sobre os filhos, os pais então têm ali como compromisso, beijo Verusca, bom dentista para a mami. Então, tem aquela responsabilidade então de reconduzi-los de volta ao equilíbrio também. Número 6. Qual a função essencial do lar e da família? Esse livro, Verusca, é o livro Leis de Amor. Estamos aqui no capítulo 4. Isso. O título Divórcio. Então, qual a função essencial do lar e da família? A gente lembra que Joana de Ângeles, beijos, fala muito sobre casa e lar. Que a casa é formada pelos tijolos, pelos móveis, pelo telhado, pelo piso, e o lar é formado pela relação, pelos valores que sustentam aquele grupo. Então, qual a função essencial do lar e da família? No caminho familiar, purificam-se impulsos e renovam-se decisões. Nele encontramos os estímulos ao trabalho e as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. Ou seja, é aquela grande escola onde nós passamos por profundas modificações através das relações estreitas que nós estabelecemos uns com os outros. Número 7. Agora vem o que importa para nós. Como é encarado o divórcio nos planos superiores de espírito? Resposta: o divórcio, conquanto às vezes necessário, não é o caminho salvador quando lutas se agravem. Ninguém colhe flores no plantio de pedras. Só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo. Só o perdão incondicional apaga as ofensas. Apenas o bem extingue o mal. E aqui nós temos outros textos em que o próprio Emmanuel trouxe para nós um esclarecimento importante, quando ele falava sobre o adiamento daquele compromisso. Então, muitas vezes, o adiamento é inevitável. Mas é importante ter ali como esclarecimento fundamental que esse adiamento mantenha as responsabilidades pendentes. Então, nesse momento, diante daquela questão de grave desequilíbrio, o divórcio talvez seja a melhor escolha para evitar o agravamento daquela questão. Mas as responsabilidades continuam pendentes para que no futuro, quando o casal estiver em condições de retomar aquele trabalho, eles voltem então a essa união, seja de que tipo de relação for. Relação como casais, relação como pais e filhos.
Aí depois é o próprio tempo que vai mostrar. Mas os espíritos dizem, às vezes é necessário. Mas não é o caminho salvador quando as lutas se agravem. Esse agravamento que Emmanuel se refere é aquele agravamento sustentável, suportável. Não aquele agravamento que acaba depois trazendo consequências piores. E tem, pergunta número 8. Existem casos francamente insolvíveis nos casamentos desventurados. Não será o divórcio o mal menor para evitar maiores males? Muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar o crime, e não ousamos contestar. Casos surgem nos quais ele funciona, por medida lamentável, afastando males maiores, qual a amputação que evita a morte, mas será sempre quitação adiada, à maneira de reforma do débito contraído. Então aqui o que Emmanuel coloca para nós é exatamente a grande importância das experiências terrenas na evolução do espírito. Número 9. Por mais ríspidas que se façam as lutas no casamento, é melhor permanecer dentro delas? A resposta: pagar é libertar-se. Aprender é assimilar a lição. Então o que nós temos hoje é uma fase bastante peculiar na nossa sociedade, em que tanto o casamento como o divórcio, por mais intensas que sejam as experiências afetivas e morais vividas por um casal, seja de que gênero for, ela se tornou banal. Porque a partir do momento em que surge uma infelicidade, cada um segue seu caminho. Então as pessoas se juntam com facilidade, sem o peso dos compromissos legais, né? Ninguém se casou, a gente só se juntou, a gente foi só morar junto, para viver experiências que muitas vezes acabam trazendo consequências profundas. Então vamos morar juntos. E aí nesse morar junto ninguém percebe exatamente as complicações que isso traz. Se no passado morar junto era uma coisa imoral, o que forçava as pessoas a se casarem na igreja, a assinarem papéis e tudo mais, hoje simplesmente se juntam e se separam com a maior facilidade, sem se preocuparem com as consequências morais que isso traz. Então, muito mais do que das pessoas pensarem assim, quer dizer então que eu tenho que suportar até o final as dificuldades? A pergunta é: você estava preparado para se unir quando você fez essa escolha? Então a gente fica se perguntando muitas vezes se eu tenho que suportar, por quanto tempo eu tenho que suportar aquela dor. Mas ninguém se pergunta assim: você pensou bem naquilo que você vai fazer? Não naquilo que você está fazendo. Então por isso essa banalização que nós temos hoje, dessa erotização, dessa vivência de sentimentos muito intensos, sem se preocupar com as dores que isso causa. E aí nós começamos a perceber o quê? Um prolongamento das dores morais que se vive no mundo de provas e expiações. Por que as pessoas continuam reencarnando e parece que reencarnam para serem infelizes? Porque elas naturalmente vão prolongando esses compromissos dolorosos. Porque em vez de se conterem e agirem com responsabilidade, se deixam levar por sentimentos intensos, por impulsos, muitas vezes não muito racionais, para viverem as emoções, para viverem as sensações, e depois geram problemas que terão que ser resolvidos depois. E aí então vem, como se diz naquela expressão do Evangelho, aquela fase de choros e ranger de dentes, né? Porque as pessoas não pensam nas consequências. Elas pensam no momento. Vamos viver, vamos fazer. Mas a que preço isso vai ser vivido? Então nós, espíritas que somos com essa consciência dessas responsabilidades, nós temos que pensar muito nisso. Em tudo aquilo que envolve os nossos compromissos e responsabilidades, não apenas no presente, mas também no próprio futuro. Se nós não tivermos essa noção, continuaremos fazendo parte dessa grande leva de espíritos que choram,
que sofrem, não por problemas do passado, né? Porque Kardec nos lembra, naquele capítulo 5, aqui do nosso Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, fala sobre as nossas aflições atuais e aflições do passado. Do passado já foram criadas. Cabe agora a gente resolver os problemas. As atuais são aquelas que nós todos os dias temos oportunidade de fazer ou de não fazer, dependendo das escolhas que nós fazemos. Então nós estamos agora, na verdade, construindo o nosso futuro, e dependendo do tipo de escolhas que nós fazemos, esse futuro já está sendo escrito, trazendo para nós uma previsão de muitas dores. Mas ninguém pensa nisso, porque na verdade, na nossa sociedade atual, o que se pensa é no agora. O futuro a Deus pertence, é uma expressão que se diz. Só que pertence a Deus e vai ser regido pelas suas leis. Não aquela lei punitiva, mas a lei de responsabilidade. Então, se nós não pensarmos, principalmente dentro desse campo afetivo, porque no campo afetivo, nós não criamos dores apenas para nós. Nós criamos dores para os outros e nos vincularemos a eles para resolver esses problemas. E aí então o nosso futuro já está sendo escrito como sendo um futuro de provas e expiações. E não um futuro de felicidade, já que nós não estamos semeando a felicidade. Então, enquanto nós não tivermos essa noção dessa realidade, e é esse o grande compromisso que a doutrina espírita tem hoje, de mostrar para as pessoas que não é apenas uma questão de religião, mas é uma questão de uma realidade que começa a ser revelada a partir de agora. Que você é um espírito imortal, que você vai deixar esse mundo levando o seu histórico, que você vai retornar a ele revendo todas as suas ações, que nós temos compromissos morais uns com os outros. Essa ideia da reencarnação, ela parece romântica, mas na verdade ela é o caminho que vai nos unir novamente à nossa própria história e à história de outros, né, com os quais nós temos. Então olha quanta coisa nós precisaríamos compreender de uma forma profunda, de uma forma real, para mudarmos as nossas ações aqui no presente. E nós começamos a olhar à nossa volta e nós nos perguntamos, existe consciência sobre tudo isso? Porque nós falamos do campo afetivo, mas nós podemos estender isso para vários outros campos. A violência, a corrupção, o egoísmo, o individualismo, né, como um todo, a sede pelo poder, o apego aos interesses do mundo material, tudo isso vai trazer para nós consequências no futuro. E se nós não conseguimos domar esses nossos impulsos, o nosso futuro já está escrito. E com letras, infelizmente, né, com palavras e com ideias bastante dolorosas que nós teremos que rever. O Hermes colocou, na separação constitui atitude que nunca deve ser assumida antes de profunda análise e demorada meditação que levem à plena consciência das responsabilidades envolvidas. Isso é uma frase muito bonita, né, mas e na prática? Os jovens de hoje, as pessoas que se juntam hoje, estão pensando nesse futuro, nessa responsabilidade? Nada, estão ali cheias de amor, cheias de paixão, cheias de desejos e sonhos, e o que vale é viver o momento intensamente. Se não der certo, cada um segue seu caminho. E a Miriam lembrou, para a gente poder fechar, ainda não somos motivados a resolvermos nossos problemas. Às vezes mudamos de lugar, da casa dos pais para o casamento, na esperança de deixarmos os problemas para trás, né? E se esquece dos problemas, dos outros problemas, né? Então, e essa é a dificuldade que nós encontramos hoje. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje. Vimos aqui, então, nesse capítulo, não separar o que Deus juntou. Temos ainda muito que aprender sobre tudo isso. A proposta de Kardec era esclarecer as pessoas a respeito dos hábitos e comportamentos que se tinha naquela época. Nós vimos também os mesmos hábitos, né, e comportamentos com pequenas modificações que afetam a nossa vida no presente, e começamos a entender também sobre as responsabilidades que nós temos que ter, né, sobre a construção do nosso futuro e também daqueles que caminham conosco, né, lado a lado, sofrendo as consequências daquilo que nós fazemos e também nos influenciando conforme aquilo que fazem. Então, vimos aqui esse nosso capítulo tão importante. Nós tivemos aqui então o capítulo 22,
não separar o que Deus juntou. O nosso próximo estudo, que vai ser na semana que vem, né? Lembrando que na próxima quinta-feira nós faremos o nosso tema livre, né? Que foi desse mês passado, que caiu no feriado, a gente acabou não fazendo. Então na próxima semana, moral estranha, né? O capítulo 23, aborrecer pai e mãe, que são passagens do Evangelho, abandonar pai, mãe e filhos, deixai o morto enterrar os seus mortos, e não vim trazer a paz, mas a espada, né? Então essa moral estranha, ela questiona exatamente essas expressões de Jesus. O que exatamente ele quis dizer com isso? Coisas tão sem sentido. Ofender os pais, né? Abandonar os filhos,